Boa noite! Começando uma Insta Live, você com Inês e Sandra. Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, que daqui a pouco está entrando aí nos comentários com a gente, nós estamos aqui para te ajudar a vencer a ansiedade, para você poder aproveitar mais a sua vida. Te ajudar a dizer chega, chega de medo, chega de ansiedade. Muito boa noite, Gláucia. Muito boa noite, Inês. Muito boa noite, Simone. Vou colocar aqui qual é o título de hoje. Muito boa noite, Daiane. Deixa eu escrever. Então, enquanto o Instagram vai aqui notificando vocês, quem já está aqui vai dizendo para mim como está a minha imagem, como está o som. Se está chegando bem para você, como é que está a conexão. Boa noite. A gente vai continuar reconectando até fecharmos essa live com vocês, tá? A Mariane Fernandes enviou uma solicitação para participar. Que ótimo, Mariane. Vou te chamar então já, a gente já começa esse bate-bola aqui, porque o objetivo realmente é te ajudar no seu processo da ansiedade. Então, eu tô chamando a Mariane. Às vezes a pessoa aperta sem querer, né? Às vezes não. Às vezes é. E se você realmente quer participar ao vivo, Mariane, você aceita. Se não, você coloca aí na sua mensagenzinha se foi um engano, né? Ou que tipo de pergunta você quer fazer pra gente. Ué, não entrou a Mariane. Deixa eu ver. Mariane, então foi um engano? É isso? Bom, vamos. A proposta dessa foi sem querer. Bom, você quer aproveitar, Mariane, o sem querer querendo e se torna uma participante ao vivo conosco? Porque o objetivo dessa live, né, é realmente a gente estar no Instagram, porque no Instagram a gente consegue fazer isso, um bate-papo ao vivo com vocês. E realmente está conseguindo resolver qualquer questão, qualquer dúvida sobre o processo de ansiedade que você esteja passando. Você pode fazer isso ao vivo ou mesmo aqui nos comentários. Enquanto as pessoas vão chegando, sempre a gente tem um tema para essa live, como se fosse um tema de fundo para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-bola e também você ir aí esquentando para fazer suas perguntas, tá? Então, o que eu trouxe hoje aqui? Seria os 5 elementos da ansiedade. Quais são os 5 elementos da ansiedade? Vamos ver se você sabe quais são esses 5 aí em você. O primeiro elemento da ansiedade se chama qual é o tipo de transtorno, ou seja, um transtorno de ansiedade generalizada, é um transtorno do pânico, é um transtorno que tem características ansiosas e depressivas. O tipo de transtorno, ou seja, quando a gente sofre de ansiedade, isso é uma patologia mental, se chama transtorno ansioso. Se você já consultou um médico psiquiatra, você sabe que você tem um diagnóstico. Um diagnóstico, é um nomezinho lá, né, que se diz do que você tem. Na sexta-feira que vem, inclusive, a Inês vai estar fazendo uma live, deixa eu falar bem certinho os títulos para vocês. A gente tem um Chega de Dúvidas todas as sextas-feiras, às 5h04. E nesse Chega de Dúvidas, ela vai falar o seguinte: quais os principais tipos de ansiedade? O que existe em termos de ansiedade? Tem muita gente que tem um transtorno, que sofre e que não sabe qual é o tipo de transtorno que tem. Tem outras pessoas, por exemplo, que sabem. Vocês que estão aqui conosco nesse momento e sofrem de ansiedade, vocês sabem de que tipo de transtorno vocês sofrem? Tem pessoas que têm alguns, tem pessoas que têm só um. É um transtorno de pânico? É um transtorno de ansiedade generalizada? O que é o mais comum? Esses dois que eu estou falando. Mas tem outros também? Tem. Na sexta-feira, às 5h04, tanto pelo Instagram aqui, como lá pelo Facebook, a Inês vai estar falando detalhadamente de cada um dos tipos
de ansiedade. É engraçado, né? Para a gente falar ansiedade como sendo algo genérico, mas de verdade ele tem algumas características específicas. E essas características específicas vocês vão saber com mais detalhes na live de sexta-feira. Por que é importante você saber quais as características específicas? Porque você diz assim, nossa, eu sofro de ansiedade, eu sinto tal, tal, tal coisa, é assim que é o meu. E aí uma outra pessoa que está ali, que também sofre de ansiedade, sente diferente. E aí você fica, será que o meu é ansiedade mesmo? Eu acho que não é. Então, às vezes, a gente fica com dúvida, porque são a mesma raiz, mas com algumas diferenças. Então, é importante a gente saber qual que é o tipo de ansiedade que eu tenho, como que ela se manifesta. Cada tipo se manifesta de uma forma ou de outra. Vocês que estão entrando agora, a Inês já está cumprimentando, já está dando o nosso boa noite. E eu convido vocês, se quiserem, a participar comigo para resolver a sua dúvida específica sobre ansiedade. Pode ser resolvida aqui através dos comentários, e aí eu vou lendo, ou você realmente participando ao vivo comigo, tá? Então, a gente está falando dos 5 elementos da ansiedade. O primeiro elemento que a gente está falando é que é um tipo, tem um tipo de transtorno ansioso. E eu perguntava para vocês que estão aqui comigo, né? E você também, depois que for assistir no gravado, pode colocar aí nos comentários, vai ficar gravada essa live no nosso IGTV e depois também no nosso YouTube. Se tudo correr bem, porque o Instagram está tendo algumas mudanças e às vezes a gente tem algumas dificuldades aí de fazer a coisa acontecer como normalmente acontece, pela instabilidade do próprio sistema, né? Não é por uma questão nossa, mas sim uma questão técnica da própria rede social. Enfim, dado esse grandes parênteses, vamos lá. Você sabe o tipo de ansiedade que você tem? Tem até algumas siglas, por exemplo, a TAG, né? O TEPT, o TOC, são várias siglas. E aí, qual é o outro elemento da ansiedade? Muito importante. É a duração. Tanto a duração daquelas crises, ou daquele momento que você está vivendo da ansiedade, como a duração em termos assim, eu já sofro disso há X anos. Eu já sofro disso desde que eu me conheço por gente, normalmente as pessoas falam, né? Nós temos, eu não sei se vocês sabem, um tratamento online que se chama Programa Chega de Ansiedade. É um tratamento que ele dura 21 dias. E não é raro as pessoas que fazem esse tratamento de 21 dias, é um tratamento totalmente natural, com técnicas naturais, as pessoas dizerem assim: nossa, eu me dei conta de que a minha ansiedade já vem há muito mais tempo do que eu imaginava. Porque às vezes a gente pensa que a duração da ansiedade tem a ver com a duração de quando começaram os sintomas ansiosos. Mas a gente começa a ver, quando a gente faz o tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, que, na verdade, a base da ansiedade não está nos sintomas, ela está muito antes. E a gente vai a fundo da base da ansiedade, porque é resolvendo a base da ansiedade que a gente vai resolver a ansiedade definitivamente. E a gente realmente se compromete com isso, eliminar 90% do sofrimento ansioso nesses 21 dias, ou nessas 3 semanas completas. Então, a gente vai na base. Quando a gente examina a base, aí a gente percebe que é como se tivesse, por exemplo, esse copo aqui. A ansiedade é o copo. Os sintomas são a água. E aí vai acontecendo, vai pondo água, e chega uma hora transborda, que é quando aparecem os sintomas. Mas, na verdade, o copo já existe há mais tempo. Então, você está colocando água no seu copo sem saber. Até a hora que, por exemplo, estoura essa situação que nós estamos vivendo bastante caótica, que é todo esse estado de isolamento, de pandemia, e o que, que acontece? Aí o copo transborda. E aí aquela coisa que era um nervosismo, uma preocupação, se torna realmente crise de ansiedade, crise de pânico, se torna, né, coração acelerado, o ar que não entra, aquela situação de eu me sentir trêmula a maior parte do tempo, instável, insegura, parece que eu não sou eu mesma, e tem crises, enfim, tudo isso que a gente sabe
quanto é sofredor de verdade a gente ter esses sintomas ansiosos. Mas, o que eu estava dizendo? Segundo elemento, a duração. Então, parece que a duração começou. Eu comecei a ter isso há uns 2 anos, há 8 anos, há 5 meses, há 1 ano atrás. Mas, de verdade, o seu copinho, a base da sua ansiedade, já está lá, ó, há um tempão. E aí, quando a gente examina esse copinho que é a base, eu estou fazendo uma metáfora, a gente percebe que a coisa, né, estava lá se instalando na nossa mente mais profunda há muito mais tempo. Ela só se manifestou desse jeito, mas na verdade já dura mais tempo. Mas quando você vai no médico, a duração que o médico está te pedindo é a duração que você tem os sintomas. Então, há quanto tempo, eu te pergunto, você que está aqui comigo nesse momento, você sofre de ansiedade? Há quanto tempo você tem percebido os sintomas e tem, né, ou já tido diagnóstico, que é um transtorno XYZ, né, que era o primeiro elemento, os tipos de ansiedade, ou que você sofre de ansiedade, embora ainda não tenha um diagnóstico médico? Há quanto tempo? Deixa eu ver se vocês já estão me respondendo, porque tem um tempinho de delay entre o que eu falo e vocês vão escrever. Qual que é o terceiro elemento, né? E antes de falar do terceiro elemento, eu dou boa noite para todos vocês que chegaram, a Luciana, a Denísia, a Neuci, a Vilma, Luísa, não, Luiz Luana, eu acho, né? A Luana, Vinícius, a Ceissa, Juliane, Viviane, muito bom. E vocês? Quanto tempo vocês sofrem de ansiedade? Antes que a gente fale do terceiro elemento. E essa live é uma live que você pode participar ao vivo ou ir tirando suas dúvidas aqui nos comentários. Então, sinta-se bem à vontade para você receber uma consultoria direta, né, bem específica para aquilo que você está sentindo nesse momento, hoje, da minha parte aí, tá? E a Inês está comigo aí nos comentários, como vocês estão vendo, né? Nós somos a dupla Inês e Sandra. Boa noite, Fátima. Bom, então vamos lá para o terceiro elemento da ansiedade. Nós falamos do primeiro elemento, que são os tipos de transtornos que existem, transtornos ansiosos, que é um nome, vamos dizer assim, técnico, né? Transtorno ansioso. Tem vários tipos, qual que é o tipo que você tem? Segundo é a duração, há quanto tempo você tem esse transtorno, né? Esse tipo de transtorno. E o terceiro elemento é intensidade. Como que é o nível de sofrimento, o nível dos sintomas, o nível das crises. E a gente tem 3, basicamente, níveis de intensidade de tudo que é o sofrimento ansioso. Quais são os 3 níveis? Vocês já devem ter ouvido a gente falar em algum momento, talvez em algum vídeo. Vocês sabem que a gente está presente todos os dias em todas as redes sociais. E não são poucas. Nós estamos presentes no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Telegram, no LinkedIn e, obviamente, no nosso site. Então, todos os dias a gente está alimentando todas essas redes com conteúdos novos. E a gente faz 2 lives na semana. Essa aqui de terça-feira à noite, que você pode participar ao vivo, tirando as suas dúvidas. E na sexta-feira que a gente faz um chega de dúvidas. A gente recebe algumas dúvidas e a gente entende que essas dúvidas são maiores, quer dizer, mais pessoas seriam beneficiadas. Então, a gente monta uma live específica para isso. Então, o terceiro elemento, intensidade. Intensidade leve, intensidade moderada ou média e intensidade grave. Então, eu perguntei para vocês qual que é a duração que vocês têm tido desse sofrimento com ansiedade. Quem está há mais de anos sofrendo de ansiedade, coloca aqui o coraçãozinho para eu saber quantos corações vêm, para a gente saber exatamente dessas pessoas que estão aqui comigo ao vivo, qual a quantidade de pessoas que têm sofrido há anos de ansiedade. E a intensidade, qual que é o nível da sua intensidade do sofrimento? Tá tranquilo? Tá muito complicado? Piorou com essa história toda da pandemia?
Tenho alguns coraçõezinhos vindo. Então, tem gente aqui que sofre há anos, ou seja, há mais de um ano, né? E quem sofre há mais de um ano, quando começou a sofrer, tinha a sensação de que aquilo não ia durar tanto tempo, né? Mas aí as coisas vão se prolongando de um jeito que às vezes tem pessoas que sofrem há décadas, né? Mesmo fazendo tratamento, mesmo tomando remédio, mesmo com todos os cuidados, ainda assim parece que não resolve a questão como ela deveria ter sido resolvida, né? Muito bem. Obrigada, gente. Estou vendo os corações aqui. Então, temos pessoas que sofrem já há bastante tempo, né? Eu não sei se eu estou com os comentários travados ou não, Inês, se você puder me dar uma ajuda, se tiver alguém que está respondendo ou precisando de alguma resposta de algum comentário, você coloca aqui no Drive para mim. Eu estou com a página aberta da live, tá? Aí você pode colocar, porque eu vejo por aqui. A gente tem dois canais. Quando não dá certo aqui no ao vivo, que às vezes a internet trava, o sistema trava, a gente tem o plano B. O plano B ajuda. Falando em plano B, deixa eu fazer um parênteses de novo aqui. Hoje começou uma série que nós lançamos, que se chama Série Controle da Ansiedade. O que é uma série? É tipo Netflix? É tipo Netflix. Cada dia um capítulo. Ou seja, cada dia a gente está lançando um vídeo com uma técnica para controle da ansiedade. Essa série se chama Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais. Então, ao longo desses dias todos, vocês vão estar recebendo todos os dias, através de todas as redes que eu já falei, um vídeo novo falando de uma técnica específica. A técnica que nós começamos se chama respiração dos 5 passos, que é considerada a técnica mais importante, mais importante em todos os sentidos, tanto em termos de sintomas emocionais como de sintomas físicos da ansiedade, para você começar a controlar. Sandra, o que são sintomas físicos? Sintomas físicos são alguns e são muito variados para muitas pessoas. Aceleração no coração, que é a taquicardia, a batedeira, a respiração que falta, parece que o ar não entra, ou aquela respiração ofegante, curta, rápida, o tremor, suor, a sensação de aperto no peito, às vezes dor também, às vezes tem pessoas que falam de nó na garganta, uma sensação de aperto aqui nessa região. Também temos, em termos de sintomas físicos, dor de cabeça, dores musculares, dor de barriga, dor de estômago. Às vezes as pessoas sentem como se fosse um choque na cabeça, sensação esquisita na cabeça. Tudo isso faz parte dos sintomas físicos. E os sintomas emocionais? Quais são os sintomas emocionais da ansiedade? A gente está falando de intensidade, então cabe bem a gente falar quais são os sintomas físicos, os sintomas emocionais, para você saber qual a sua intensidade em cada um desse tipo, né? Bom, sintomas emocionais. Cabeça que não para, ou seja, pensamentos negativos. Um atropelamento interno que a gente sente de pensamentos negativos. Pessimismo. Parece que nada vai dar certo. Junto com esse pessimismo, a imaginação do pior que pode acontecer, que a gente chama de imaginação catastrófica, né? Também faz parte. A insônia faz parte, as compulsões fazem parte, que é aquilo, né? De ficar me chacoalhando, roer unha, arrancar cabelo, comer demais, fazer, além de roer a unha, ter as compulsões de limpeza, lavar a mão, fechar a porta. Tudo isso são compulsões que pioram, muitas vezes são sintomas emocionais da ansiedade. Então, te pergunto de novo, você que está entrando aqui agora, a gente está falando dos 5 elementos da ansiedade. Como que é esse terceiro elemento para você? Qual que é a intensidade dos seus sintomas? E a gente também pode falar de intensidade das crises. Crises de pânico e crises de ansiedade. São diferentes? São. Nós temos vídeo no nosso canal falando qual que é a diferença de uma crise de pânico e de uma crise de ansiedade. A gente já dá para dizer assim, uma crise de pânico
são sintomas muito mais agravados e muito mais intensos. E a sensação de morte é muito, muito presente e muito, muito forte, né? Normalmente são as crises de pânico que nos levam ao pronto-socorro, a uma emergência, porque a sensação realmente é de morte, tá? Bom, dito isso, então, por que eu comecei a falar dos sintomas? Porque eu falei para vocês que hoje começou uma série chamada Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais, e hoje saiu a primeira técnica que se chama Respiração dos 5 Passos. E a técnica mais importante, que ela dá conta tanto dos sintomas ansiosos, que são os físicos, como dos sintomas ansiosos, que são os emocionais. É uma técnica completa. Nela tem tudo que a gente precisa. Você vai acompanhar todas essas técnicas, porque todo dia vai ter um vídeo novo, uma técnica nova, e você vai perceber que no vídeo a gente fala, olha, essa técnica funciona em tal e tal situação. Ó, essa técnica você usa para isso, 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 isso. E você vai ver que as técnicas, elas têm alguns limites. Algumas são mais para sintomas físicos, outras para sintomas emocionais. Agora, essa técnica que saiu hoje, ela realmente é uma técnica completa. Ela abarca tudo que você precisa e, principalmente, se você tem crises de ansiedade ou crises de pânico, é uma técnica que a gente diz assim, aplica, porque ela te tira de uma crise em 10 minutos. E isso não é brincadeira, nem papo meu ou da Inês, né? É fato. É uma técnica que a gente pode chamar que ela é tão ou mais ansiolítica do que um remédio ansiolítico, né? Com a grande com um grande benefício, porque ela não tem contraindicação, ela não dá aquela sensação de ressaca depois, quando a gente toma um ansiolítico, né? Fica tipo realmente de ressaca no dia seguinte, especialmente dependendo da dose e dependendo do seu grau de sensibilidade. E também não custa nada, né? Às vezes a gente até tem uma crise no meio do negócio e não está com um ansiolítico lá para tomar e ficar melhor. E a respiração você leva ela com você. Aliás, é o que te mantém vivo. Então não tem como você não conseguir controlar uma crise ou mesmo a subida dos sintomas ansiosos, sejam emocionais ou físicos, se você sabe essa técnica da respiração dos 5 passos. Então, terminada a live, o que a gente sugere? Vai lá no nosso IGTV, já que você está aqui no nosso Instagram, ou vai lá no nosso YouTube e você assiste. Está lá já disponível para você assistir. Se você faz parte do nosso Telegram, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e você vai ter como se fosse um WhatsApp com algumas funcionalidades melhor, você vai receber essa técnica de antemão todos os dias, logo pela manhã. E aí você vai ter tudo lá bonitinho no teu Telegram. Quando a gente está dentro do Instagram, do Facebook, ou mesmo do YouTube, eu não sei se vocês sabem, muitas vezes vocês não são notificados que nós entramos no ar, que nós lançamos vídeo. Por quê? Porque eles vão selecionando, é por amostragem que eles entregam o nosso conteúdo. Então, não é sempre que você está sabendo. Agora, se você está num canal tão próximo como o Telegram, e por isso que nós estamos presentes no Telegram, é que você vai ter tudo lá e você vai ter garantia de que a mensagem, né, aquele conteúdo vai chegar para você. De outra maneira, a gente não consegue garantir que o nosso conteúdo chegue, infelizmente. Mas a gente tem o Telegram. Então, se você não tem o Telegram, baixe esse aplicativo gratuitamente, procura o nosso canal chamado Chega de Medo e Ansiedade, só digitar isso aí e você vai ter acesso. Você vai entrar naturalmente no nosso canal, não precisa de aprovação nada, e aí você já tem acesso a todos os áudios que nós gravamos, tá bom? E aí tá lá todas as técnicas. A primeira já tá lá, amanhã cedo já chega a segunda técnica, tá? Vinícius está falando o seguinte aqui nos comentários. Outro dia estava meio chateado, lembrei de vocês falando da respiração e mudei o padrão. Não só melhorei o psicológico, como também passou o frio. É isso mesmo, é uma respiração poderosíssima. E muitas vezes a gente não sabe o quanto ela é poderosa, porque a gente diz assim, respirar? Eu já respiro, né? Eu já respiro fundo para uma crise. Não resolve nada, mas é um tipo específico de respiração. São 5 passos.
aprenda os 5 passos, pratica eles, faz certinho, da forma como a gente ensinou, e você depois conta os resultados, como o Vinícius está contando aqui pra gente, tá? São surpreendentes o resultado. Mas sabe o que é mais legal? Você saber que você conseguiu. Você conseguiu aí melhorar seu estado, conseguiu não deixar que a ansiedade, os sintomas piorassem e conseguiu também te tirar de uma situação ruim, que é uma crise, tá? E outra coisa, vamos então falar agora do quarto elemento. Falamos do primeiro, que são os tipos, falamos do segundo, que é a duração, falamos do terceiro, que é a intensidade, e agora a gente vai falar do quarto elemento da ansiedade, que é a frequência. Ou seja, de quanto em quanto tempo você sente o que você sente de sofrimento para ansiedade? É todo dia? É uma vez sim, uma vez não? Nossa, eu nem consigo calcular. Ah, acho que uma vez por mês? É toda semana? Toda vez que eu acordo. Ou pior, toda vez que eu estou dormindo. Quando que é que você tem os sintomas? Com que frequência que eles aparecem na sua vida? É óbvio que se você está com uma frequência muito alta, a tendência é que o grau, né, seja que a gente fala da intensidade, seja pior, porque aquilo está te incomodando muito. É muito mais grave do que se você tem episódios, né, bem espaçados de um mês, 45 dias, 2 meses. Ah, já estava 6 meses bem. Né? Na terça-feira passada, uma das pessoas que conversou com a gente, ela estava nesse esquema, ela estava bem já há um tempinho, mais de 6 meses, e aí, com toda essa função aqui, né, que nós estamos vivendo, do isolamento, da pandemia, deu uma piorada, teve uma crise. E nós conseguimos ajudá-la, né, fornecendo para ela o que ela poderia fazer. E eu te pergunto, como é que está a frequência do que você tem sofrido na sua ansiedade? Piorou? Melhorou? Está igual? Por que eu estou falando tanto desse estado de pandemia? Isso pode ter piorado, porque isso é um dos gatilhos que a gente tem para encher o nosso capinho d'água. O meu está esvaziando porque eu estou tomando. Mas, normalmente, dentro do processo da ansiedade, a gente sempre vai aumentando esse copinho. Por isso que a gente diz que a ansiedade tem que ser tratada, porque senão ela evolui e transborda. E quanto mais gatilhos a gente tem, mais disparadores da ansiedade a gente tem, mais esse copo vai transbordando, né? E a gente vai tendo crises ou sintomas ansiosos. Olá, Valéria, acabou de entrar. Para você que está chegando agora, né? Boa noite, Kate. Kate. Boa noite, Maria. Boa noite, Luciana. Boa noite, Valéria, que eu já cumprimentei. Vocês que estão entrando agora, se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários ou, né, a gente pode também conversar aí ao vivo com você, tá bom? Então, a gente dizia dos 5 elementos. Vamos recordar, porque a gente já está no quarto. Primeiro elemento, tipo de ansiedade. Que tipo de ansiedade você tem? Que tipo de transtorno é o seu? Lembrando que na sexta-feira agora, a Inês vai falar sobre isso. Vale a pena você conferir aqui no Instagram, 17h04, ou no Facebook, tá? Ela vai falar os principais. Boa noite. Também vai falar, desculpa, o segundo elemento é a duração. Há quanto tempo você sofre com esses transtornos? Depois a gente falou da intensidade com que isso aparece. Qual a intensidade do seu sofrimento, dos sintomas emocionais e físicos da ansiedade? Lembrei que começou hoje uma série que se chama Controle da Ansiedade, 15 Técnicas Naturais, beleza? E agora a gente falou da frequência. Então eu pergunto, boa noite, Valéria. Qual é a frequência dos seus sintomas, do seu sofrimento? E agora vamos para o quinto elemento, né? São 5 elementos da ansiedade. A gente vai fechar aqui o quinto elemento, que é o tratamento. Dadas as características dos 4 elementos anteriores, a gente sabe muito mais claramente que tipo de tratamento você precisa.
Se a gente sabe que você está vivendo um quadro de uma ansiedade leve, a gente pode realmente tratar de uma forma que seja só com controle. Inclusive um controle que não envolve o medicamento. O medicamento é uma forma de a gente controlar a ansiedade também. Mas é medicamento e tem pessoas que não querem se medicar. Além de ter vários mitos, também tem uma escolha de não querer entrar dentro da classe dos medicamentos controlados, que são os medicamentos indicados para os transtornos ansiosos. Bom, então a gente pode sugerir o quê? Olha, você está com uma questão leve, então a gente sugere tais técnicas de controle. E aí um processo terapêutico dá conta, né? Ah, não, eu estou com um quadro que é muito mais sério. Aí a gente precisa de várias coisas. Aí a gente precisa controlar a ansiedade, muitas vezes a gente vai precisar medicar, e isso a gente não faz. Quem é terapeuta ou psicólogo não medica. A única pessoa que pode medicar é um psiquiatra, ou seja, é um médico, é ele que tem como passar a receita. Nem eu, nem a Inês temos essa possibilidade. Eu sou psicóloga, ela é terapeuta. E muitas vezes a gente tem que agregar mudança no estilo de vida. Tem que mudar o estilo de vida. Tem que mudar, por exemplo, a higiene do seu sono. Tem que mudar a questão do sedentarismo. Tem que mudar a questão da sua alimentação. Então, dependendo daquilo que você compõe, você tem que atuar de várias maneiras. Para quê? Para mais rapidamente você sair daquele quadro, especialmente se for um quadro mais sério, mais agudo, mais forte, né? Porque ninguém está aqui para sofrer. E vamos lembrar, né, gente? Quando a gente está com ansiedade e a ansiedade não está no nível moderado ou grave, a gente não vive, a gente fica em função disso. Muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue cuidar dos filhos. A cabeça ela fica no looping, que eu chamo, né? Por quê? Porque você vai fazer uma coisa, daí você pensa negativo daquilo, daí você desiste, daí você vai para outra coisa, pensa negativo, quando você vê, você está tudo bagunçada, desorganizada, com uma sensação de frustração, porque não conseguiu dar conta daquilo. Não sei se vocês sentem isso. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Né? Dá um joinha através dos corações aqui no Instagram pra gente, né? E aí, olha lá, a Valéria que está dizendo. Raiva, fumou 4 maços de cigarro e fazia 8 anos que tinha parado. É isso aí, é isso aí. O que a gente faz, né? A gente acaba se machucando, né? Às vezes a raiva do outro, ou da situação, ou do que aconteceu, faz com que a raiva se volte contra a gente, né? E a gente se sabota. A gente, às vezes, acaba se machucando para não machucar o outro, ou se machucando porque também está com raiva de si mesmo. Agora sim, Valéria, né? Eu trabalhei com antitabagismo por muito tempo. Nada impede de você novamente começar a sua contagem do dia que você parou. Porque se tem vingança melhor, é a gente retomar e superar aquilo que nos fez mal. Seja a gente com a gente mesmo, seja a gente com outra pessoa, tá? Então, assim, quer vingança melhor? Seja mais do que você pode. Mostre que você pode mais do que aquilo que aconteceu. Se mostre novamente, caí, tropecei, mas não tem problema. Eu retomo de novo. Porque se tem uma coisa que nenhum inimigo aguenta, é a nossa persistência, né? E isso se chama consistência, é quando a gente não abre mão do nosso objetivo maior, que é realmente crescer, que é realmente evoluir, que é realmente melhorar. Então, sugiro para você, começa de novo, que hoje também seja o primeiro dia dos próximos 8, 10, 20, 30 anos sem cigarro. Porque é fato, isso não te pertence mais. Cigarro é uma coisa que faz mal para a gente. Se a gente está aqui ouvindo sobre ansiedade, é porque você quer estar melhor, né? Como é que eu vou estar melhor se eu estou dependente de um troço que é químico também? Não vou estar melhor. Você pode, né? Você teve um momento de deslize, pagou um preço alto, que é a decepção com você mesma, e você está assumindo isso publicamente. Parabéns. Isso é um ato de coragem, vou te dizer. Não é fácil a gente dizer isso, né? Do tipo assim, me ferrei e ainda por cima fui lá
Parece que eu já estava no chão, fui lá e me deitei na lama, né? Então, assim, assumir isso, essa coragem, já é uma primeira superação. Eu já te diria que você andou metade do caminho. Agora, a outra metade é dizer assim, qual que é o teu compromisso? Olha dentro, no espelho para você e diz, quem é esta pessoa aqui? Esta pessoa que eu estou vendo ali no espelho, ela pode superar mais uma vez isso? Pode. Então, segue. Não desista. Persista. Eu falei, a melhor arma que a gente tem diante de qualquer inimigo é a nossa persistência. É estar lá de novo, é dizendo sim, eu vou novamente, sim, eu vou novamente, né? Por quê? Thomas Edison conseguiu essa energia elétrica que nós temos aqui, que está possibilitando as lâmpadas, foram mais de 1.200 tentativas. Anos, 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 anos e anos, tá? E aí, né? As pessoas que trabalhavam com ele falavam, vamos desistir. Ele falou, não, eu estou aprendendo, já aprendi que isso não serve. Então você já aprendeu que a raiva é um escorpiãozinho aí. Quando você vê, te picou, né? Então você já sabe agora como lidar com a raiva. Se você vai substituir o cigarro por o quê? Eu te pergunto. Você vai ter raiva de novo. Vai acontecer. Raiva faz parte, assim como o medo, assim como a tristeza, assim como a culpa. Faz parte da nossa condição humana. Sentir todas essas emoções. E o que a gente vai fazer quando sentir? Aonde que a gente vai descarregar? De que forma que vai substituir de uma maneira saudável e que te faça crescer? Esse é o nosso desafio. Não só seu, meu, da Inês, de todos nós. O que fazer quando algo nos atinge e nos leva para o chão? Como é que a gente levanta, né? É disso que a gente está falando. Você consegue sim, né? Ela está dizendo assim, eu não consigo mais ser eu. Talvez você esteja numa mudança aí de quem é você. E todo esse processo que nós estamos vivendo soma isso também. A gente está conhecendo partes de nós que a gente não conhecia. Eu não sabia como era a Sandra no isolamento. Eu não sabia como era a Sandra convivendo direto com a família à distância, pela internet, por aqui, fazendo conferências e tudo mais. Eu não sabia como era a Sandra assim. Eu não sabia o quanto que eu precisava estar lúcida, me equilibrar, o quanto que eu fiquei esquecida, o quanto que eu fiquei atrapalhada. Eu não sabia esse lado da Sandra. Eu estou conhecendo partes minhas também. E assim é. E a gente não sabe o que vem depois, mas a gente pode ter certeza de uma coisa, né? Que a gente vai continuar. A gente vai continuar batalhando por algo que é o mais importante de nós mesmos. Tempo. Tempo de vida. E de uma vida que vale a pena ser vivida. Se não está valendo, modifique. Você tem essa oportunidade. É uma decisão e todo mundo, tá? Então, aproveitando, falando em decisão, é a mesma decisão, é o mesmo grau de comprometimento que a gente precisa nesse quinto elemento, que é tratamento. E tratamento, veja só, é como a gente trata. E eu pergunto, a gente trata como a gente se trata. A gente leva um tratamento de ansiedade, de diabetes, sei lá, de qualquer coisa, de questão de cigarro, a gente leva o tratamento da mesma forma como a gente se trata. Se a gente é uma pessoa organizada, responsável, tudo certinho, adivinha como vai ser o nosso tratamento para ansiedade? Organizado, certinho. Então, eu vou estar nas consultas, eu vou tomar as medicações, né? Por quê? Porque como a gente faz qualquer coisa, a gente faz tudo. Então, se eu sei que eu estou me tratando muito mal, muito possivelmente, seu tratamento para ansiedade vai ser todo picado. Sabe aquela coisa que vai, para, vai, para, vai, para, vai, para? É assim, né? Então, é hora da gente olhar e dizer assim, eu quero continuar desse jeito, eu já sei qual vai ser o resultado. Eu quero esse resultado? Quero. Legal, toca o barco, você já sabe? Não, eu não quero esse resultado. Bom, mas se você continuar fazendo da mesma maneira, você não vai ter como mudar esse resultado, você concorda? Vai cair no mesmo lugar. Então, para eu realmente ter um resultado diferente, é preciso que a minha ação, o meu fazer, o meu movimentar-se seja diferente. E para isso acontecer, eu preciso estar com a minha cabeça em primeiro lugar,
também desse jeito. Não adianta eu fazer uma coisa se a minha cabeça está lá ultrapassada. Aquilo não é sustentável, né? E é o que eu estava falando para a Valéria. O que faz com que a gente vença? A nossa persistência. Nós lá, termos cartão todos os dias. Estou aqui. Ah, mas não vai dar certo hoje. Amanhã dá. Amanhã dá. Amanhã dá. E isso nos torna extremamente fortalecidos. E contra a fortaleza não tem o que seja maior. É um dos papéis da gente nesse mundo é desenvolver nossa fortaleza. É nos tornarmos fortes e bons. Não fortes e egoístas, mas fortes e bons. Esse é o nosso papel, segundo a minha visão, né? Cada um tem a sua, eu estou dando a minha opinião aqui, uma questão mais filosófica e mais ampla, tá bom? Bom, gente, a gente tem mais alguns minutinhos. Vocês que estão chegando agora, a Débora está aqui. A Débora, psicóloga. Débora, eu tenho muita curiosidade em conversar e conhecer você, minha colega de trabalho, né? Porque você sempre está aqui na live com a gente. Então, eu gostaria realmente, depois que você passasse um direct para a gente, contasse mais de você, de onde você é, o que te interessa na questão do Chega de Medo e Ansiedade, tá bom? Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. A Evinha está aqui. Rabelo, eu não sei, deve ser o sobrenome, né? Não sei qual que é o teu primeiro nome. Então, boa noite para todos vocês que estão chegando. A gente já está aqui nos finalmente. Essa live se propôs a falar dos 5 elementos da ansiedade. A gente estava falando agora do último, que é o tratamento. E também realmente conversar com quem quisesse ter mais alguma dica específica sobre o seu processo ansioso. Ah, você conhece a Débora, Valéria? Vocês estão tudo amiga aí, eu não estou sabendo. Ah, então tá bom saber. Tá vendo, Valéria? Você tá norteada aí com um monte de gente que é top. Coisa boa. Então tá bom. E aí, praticamente hoje, né? Só eu que falei. Tiveram poucas interações aqui, tá? Mas tudo bem, é válido também, né? A gente sempre está aprendendo, sempre está construindo. E, claro, quando vocês estão aqui, isso realmente fica muito gratificante para mim e para a Inês, porque é a razão do nosso trabalho, é a razão que a gente para tudo na nossa vida para estar aqui, né? Todas as terças-feiras, por 1 hora com vocês. E quando a gente pode conversar com mais pessoas, e quando não, vocês escutam mais a gente do que nós a vocês, tá bom? De qualquer maneira, assim, ó, fica a dica. Nós temos vários canais para vocês entrarem em contato com a gente. Tem aqui o direct no nosso Instagram, tem o Messenger pelo Facebook, no nosso site www.chegademedoeansiedade, não, .com.br. Peraí, a pessoa confunde o e-mail com o site. Vamos estabelecer as coisas diferentes. O site é www.chegademedoeansiedade, aqui está escrito na camiseta ao contrário para vocês, .com.br. E o nosso e-mail é inesesandra@chegademedoeansiedade.com.br. Mas lá no site está tudo lá, você também pode entrar em contato com a gente por lá. Então, tá com alguma dúvida, viu algum vídeo, quer saber mais, quer ter alguma... e grávida, pode? Pode mandar para a gente que a gente faz questão de responder para vocês, tá bom? Eu já vou encerrando então. Inês, você que está aqui comigo, algo mais para a gente hoje? Deixa eu ver se aqui no plano B tem alguma anotação da Inês. Acredito que não. Então, só relembrando, falamos dos 5 elementos, tipos de transtorno, duração, intensidade, frequência e o tratamento. Existem vários tipos de tratamento para ansiedade. Saiu um texto, inclusive, ontem, está lá no nosso Face, está aqui no nosso Instagram, que se chama Como Tratar a Ansiedade. Então, você também pode ir lá, dar uma lidinha e veja se você está dentro dos 70% ou mais de pessoas que cometem os 2 erros no tratamento. Vai lá. Depois você dá uma confirmada para a gente se você faz parte ou não, tá bom? Então, eu fico por aqui.
Lembrando para vocês continuarem seguindo a gente, e agora com a série Controle da Ansiedade, 15 Técnicas Naturais. Vai para o nosso Telegram, porque tem áudios exclusivos todos os dias lá para você. E aí sim, aí juntos, realmente nós somos mais fortes e conseguimos dar conta desse grande inimigo, que é o momento atual, juntando com a questão da ansiedade, o medo do futuro. Tá bom? Fico por aqui. Deixa eu ver, tudo certo, Sandra? Então, Inês já me liberou. A Valéria está dizendo que também nós somos top. Obrigada, Valéria. Que bom. A Inês também já agradeceu. Ok. Eu leio sempre os comentários, porque essa live vai ficar gravada, como eu tinha falado para vocês, aqui no nosso IGTV e também no nosso YouTube. E quando ela fica gravada, os comentários não aparecem. Então, a gente precisa estar falando os comentários para as pessoas que assistem no gravado terem noção do que está acontecendo, tá bom? Isso aí, gente. Fechando com o nosso super lema, que é realmente uma das formas da gente viver melhor, especialmente você, Valéria, que teve aí esse ziquezira todo, né? Em função da raiva. Faz isso. Ao invés da gente olhar para a dor, para o problema, vamos olhar para aquilo que está ali, né? Eu sempre digo, fecha-se uma porta, mas no mínimo se abre uma janela. Mas a gente tem que se virar para olhar, para perceber que essa janela está ali, né? Vocês que estão chegando agora, Paulinha, Lua, Priscila. Uhum. Sim, estamos encerrando a live, mas vai ficar gravado, então você pode assistir aí que tem bastante conteúdo para você. E tem algumas dicas aí do que está rolando, que a gente, eu e a Inês, estamos fazendo de novidade nas nossas redes sociais. Então, eu fico por aqui, e o que eu dizia para vocês era o nosso lema, né? Olhar para essa janela que foi aberta, ou seja, olhar para a solução, para aquilo que aponta um caminho que seja melhor para a gente. Então, nosso lema é foca no que funciona. Então, diz aí para você mesma, como uma ordem, uma sugestão mental. Foca no que funciona. Até sexta-feira, onde nós temos uma live que vai ser conduzida para a Inês e vocês vão saber quais os principais tipos de ansiedade. Isso aí, Inês, foca no que funciona. Muito bom estar aqui com vocês, agradeço imensamente a audiência e fica com isso. Foca no que funciona. Tchau, tchau.